Amém, amados. Boa noite a todos, né? Graça e paz. Estamos muito felizes nesta noite de estarmos todos juntos, né? Para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor, esse nome que é digno, né? Amém, amados. Então nós estamos ganhando o livro, ou vamos começar a ganhar o livro de Daniel. Nós vimos assim, de forma muito panorâmica, a apresentação do livro na reunião passada. E uma das coisas que nós vimos dentro do livro de Daniel é que ele está dividido em duas partes, né? Nós podemos ver na reunião passada que do capítulo 1 até o capítulo 6, o livro de Daniel trata de história, né? São várias histórias contadas ali, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, mas não são histórias contadas aleatoriamente. Todas aquelas histórias nós vimos que têm uma finalidade de nos encorajar, de nos levar a tomar uma posição, né, ter uma atitude em estar contido na preparação da igreja vitoriosa. Nós vimos que do capítulo 7 até o capítulo 12, o livro de Daniel está ali contido nesses 6 capítulos, também profecias, né? Então, o livro se divide em duas partes. 6 capítulos é história, 6 capítulos trata de profecia. E as profecias que estão contidas ali naquele livro, nós vimos que também tem um objetivo para a igreja, de nos fazer voltar, né, a dar credibilidade às promessas do Senhor e à sua palavra. Porque sabemos que ao longo do tempo, a igreja foi se distanciando por diversas situações que nós vamos ver no decorrer do livro de Daniel, que acabou levando a igreja a perder a credibilidade, a fé pela palavra de Deus e pelas promessas nela contidas. Então Daniel, ele começa retratando algumas histórias ali, né? O livro do profeta Daniel fala, entre elas, de uma história bastante interessante, que começou séculos, muitos séculos antes do nascimento de Daniel. Se vocês lembram que no Gênesis fala da história que está escrita lá no capítulo 12, de Abraão. Quem já ouviu falar nessa história? Acho que todos nós, né? Vale a pena a gente ir lá no Gênesis 12 e ler apenas o versículo 1 para deixar registrado a história que está relatando a partir dali, né? Então veja bem, irmãos, como nós vamos ganhar Daniel, né? E nós começamos a falar de Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Nós vamos ver que o livro de Daniel, ele abrange desde Gênesis até Apocalipse. É um livro que ele é completo naquilo que o Senhor quer relatar para a história e também para as profecias à sua igreja. Então vamos ler apenas o Gênesis 12, apenas o versículo 1. Depois os irmãos, se quiserem, ler, né, todo o capítulo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então tudo começa aí, irmãos. O que nós vamos ver em Daniel começa, por incrível que pareça, a partir daqui, desse capítulo e do primeiro livro escrito na Bíblia, né? Então nós vemos aí a pessoa de Abraão. Ele, algum tempo depois desse chamado, ele gerou um filho, né? Ele foi pai de um filho por nome de Isaac. Isaac foi tido como filho da promessa. Aquele filho que passou por aquela provação com a fé de Abraão, levando ele até aquele monte para que ele fosse sacrificado. Então Deus, ele chama Abraão aí nesse dado momento, e um tempo depois, Abraão se torna pai de um filho, o filho da promessa, que tem por nome de Isaac. E Isaac, muito tempo depois, tornou-se pai de Jacó.
Que interessante, irmãos, como Deus ele começa a construção do seu plano com peças, né? Tão importante e parece tão desconexa. E depois ele junta tudo isso e forma um grande plano, um grande quadro, né? Um grande quebra-cabeça com tudo encaixado perfeitamente. Então a gente vê que anos depois, esse Isaac, que era o filho da promessa, né, gerado em Abraão, ele se torna pai de Jacó. E Jacó, por sua vez, se torna pai de 12 filhos. Que interessante, irmãos. Jacó gera 12 filhos, e esses 12 filhos recebem nomes totalmente distintos uns dos outros. E quando esses filhos crescem, eles formam clãs, eles formam famílias, eles formam tribos diferentes. E daí, desses filhos de Jacó, é que foi formado as 12 tribos de Israel. Então, a gente vê que algo que começou lá em Abraão já começa a tomar forma depois da terceira geração. Então, as 12 tribos de Israel, e por que Israel? Porque Deus troca o nome de Jacó, como nós já vimos em algumas reuniões passadas, pelo nome de Israel. Então, as tribos, os clãs, as famílias formadas por esses 12 filhos gerados em Jacó, passou a se chamar as 12 tribos de Israel, fazendo referência assim ao novo nome de quem? De Jacó. Então, os 12 filhos de Jacó passaram a ser conhecidos como os 12 filhos de Israel, e mais tarde gerou as 12 tribos de Israel. E Daniel, irmãos, é da linhagem de uma dessas tribos. Daniel, ele é da tribo de Dan. Nós vimos na introdução da semana passada, né? Até nós explicamos, né? O porquê do nome de Daniel. Dan, porque faz um atributo, né? A tribo de Dan, que quer dizer juiz, e o El, que é Deus no singular. Elohim é Deus no plural, né? Então, Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Então, esse Daniel que nós vamos começar a ganhar, sobre ele neste livro bastante interessante, escrito há cerca de 2.600 anos atrás, já começa com uma base bastante interessante para nós. Ele vem da linhagem, da promessa de Deus, ainda no primeiro patriarca Abraão. E na sua posteridade, ele está inserido em um dos 12 filhos de Jacó, ou em uma das 12 tribos de Israel. Então, mais tarde nós vemos que Daniel, ele passa a surgir, ou a estar inserido dentro de uma dessas tribos, que seria a tribo de Dan. E o seu nome passa a ter o significado de Deus é o meu juiz, formando a junção assim do prefixo Dan e do sufixo El, Daniel, ou Deus é o meu juiz. Então, irmãos, a gente vê que não é nada por acaso e nem é um livro tão insignificante ou aleatório que foi inserido dentro da Bíblia. E é um livro que traz para nós toda a clareza do fim dos tempos, dos últimos dias, do momento em que a igreja vai precisar ser ajustada para estar dentro do padrão da igreja vitoriosa, que é a igreja de Filadélfia, a igreja que vai receber o reino milenar como premiação do nosso Senhor, né? Pois bem, o povo de Deus no Antigo Testamento eram apenas essas 12 tribos. Começou em Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou 12 filhos, que formou 12 tribos. E essas 12 tribos
era o povo de Deus nesse momento. O povo de Deus, ele não surgiu assim, né, do nada. Ele teve uma origem, e a origem da formação, ou do surgimento do povo de Deus se dá nessa cronologia que nós acabamos de explicar para os irmãos. Eu acho que para alguns isso é novo, né? Alguns irmãos não tinham a noção de como surgiu o povo de Deus. Será que foi Deus que saiu apontando a esse? Não. O povo de Deus, ele tem uma origem. E nesse período, o povo de Deus, ele, né, estava dentro, ou era apenas, ou estava contido dentro dessas 12 tribos. E elas estavam unidas por um bom período. Essas 12 tribos, ou o povo de Deus, ele esteve unido. E o povo de Deus, ele esteve unido durante o reinado de Saul. O povo de Deus, ele esteve unido durante o reinado de Davi. O povo de Deus, ele ainda estava unido, como essas 12 tribos, no reinado de Salomão. Durante esses 3 reinados, né? Saul, Davi e Salomão, o povo de Deus estava unido, inseridos dentro dessas 12 tribos. Durante esses 3 reinados, esse povo estavam unidos em tribos, essas que acabamos de citar. Mas quando morre Salomão, acontece então a divisão do reino. Quando foi que o povo de Deus, ele foi dividido? Quando foi que essas tribos que foi formada com o objetivo de viverem essa unidade, que hoje também o povo de Deus não consegue viver, quando foi que aconteceu essa explosão dessa divisão? Na morte de Salomão. Quando Salomão morreu, Israel passou a ser um reino dividido. Por quê? Porque se levantaram 2 reis. Um deles foi Jeroboão. Jeroboão agora, ele tornou-se um líder e ele tomou para si 10 das 12 tribos de Israel. E passou a governar essas 10 tribos, colocando como a capital, né, central do seu domínio, Samaria, né? Então, Jeroboão agora ele pega as 10 tribos depois da morte de Salomão e ele leva até Samaria, 722 a.C., e ali foi viver com um reinado particular, onde se deu o nome de Reino do Norte, o Reino de Israel. Então, o Reino do Norte, ou o Reino de Israel, conhecido após a morte de Salomão, foi o reino governado por Jeroboão, que tomou 10 tribos das 12 tribos e levou para reinar na cidade de Samaria. Mas aí ficaram 2 tribos, e essas 2 tribos passou a ser governada por Roboão. Interessante que parece até que são irmãos, né? Mas é porque os nomes da época eram parecidos assim, né? Então Roboão, ele pega 2 das tribos e ele toma para si como as tribos a qual ele vai governar, e ele permanece com essas tribos em Jerusalém, tornando assim o reino do sul, ou o reino de Judá. Por que o reino de Judá? Porque uma das tribos era Judá. E é por isso que Jesus, lá na frente, é chamado como o rei, o leão, né? Da tribo de quê? De Judá, né? Então, Roboão pega essas 2 tribos, né? E fica com ela em Jerusalém. E passa a governar apenas essas 2 tribos em Jerusalém. Então, ele passa agora a estabelecer com esse governo, né? Em Jerusalém, o lugar onde Davi governou, onde Salomão governou, e agora onde Roboão, que é um dos filhos de Salomão, passa
a governar, a cuidar dessas duas tribos, né? Isso se deu no ano 605 a.C. Então, irmãos, nós temos aí um reino dividido. Jeroboão está com 10 tribos no reino do norte. Roboão está com 2 tribos no reino do sul. O povo de Deus passou a ter pensamentos diferentes, culturas diferentes, práticas diferentes, governos diferentes. E isso foi catastrófico, né? Para o povo de Deus. Jeroboão, este homem que levou cativo as 10 tribos, não foi cativo, ele levou com ele para governar as 10 tribos. Ele era um dos soldados, né, de Salomão. Já Roboão, ele era filho de Salomão e continuou com a capital em Jerusalém, onde governou Saul, Davi e também o próprio Salomão. O reino do norte, ou Israel, foi como ficou conhecido as 10 tribos que ficaram em Samaria. E o reino do sul ficou conhecido como sendo em Jerusalém, né? Então, a partir da morte de Salomão, nós temos as tribos divididas em 2 reinos. Reino do norte, reino do sul. Jeroboão e Roboão. 2 reis, 2 reinos, 2 povos divididos. Isso parece alguma coisa, né? Parece alguma coisa nos dias de hoje, né? Sistema religioso e a visão da igreja, né? Então, o rei do norte é quem? Jeroboão. O rei do sul, Roboão. Capital do reino do norte, Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. Acontece, irmãos, que no ano 722 a.C., o Império Assírio dominou o mundo. Ele saiu assolando, né, e tomando justamente com esse objetivo, né, de poder. E ele saiu ali massacrando, né, o mundo. E a Síria derrotou as 10 tribos do norte e destruiu essas 10 tribos. Ela invadiu o reino do norte e não só tomou ali para si o território, mas ela destruiu todos aqueles, né, inclusive as 10 tribos que estavam contidas no reino do norte. Então, o povo de Deus no Velho Testamento se resumiu agora em quê? Em 2 tribos. Viu, irmãos, o que aconteceu? Agora esse povo ele se resumiu nas 2 tribos que estavam onde? Em Jerusalém, conhecido como o Reino do Sul ou Reino de Judá. Então, tudo que se tratava do povo de Deus, apenas o que sobrou foram 2 tribos que estavam em Jerusalém. Irmãos, parece que a gente está longe, né, de Daniel, porque ir lá para Gênesis e estar com essa conversa aí tão longa, né, tão extensa, né? Mas se nós não entendermos o início da história, nós não vamos entender Daniel. Porque Daniel ele vai surgir do meio desse povo aqui, ele vai surgir do meio dessa situação. É por isso que Daniel ele aparece, né? Então, agora, essas 2 tribos que estavam ao sul, elas também seriam levadas a cativeiro. E o cativeiro chegou justamente nos dias do jovem Daniel. Então, a Síria destruiu as 10 tribos que estavam no reino do norte, mas o reino do sul, posteriormente, foi sitiada e foram levadas os membros daquela tribo, né? As pessoas pertencentes ao reino do sul, a tribo de Judá, para Babilônia em cativeiro. Então, o jovem Daniel, ele estava justamente contido nesse povo que foi levado em cativeiro
para a Babilônia. Então, irmãos, ao entrarmos neste livro, o contexto que vemos é o conflito já de 2 reis. Capítulo 1, ele já começa mostrando esse conflito de 2 reis, e esse conflito é bastante interessante, que se nós não entendermos a partir dele, nós não vamos conseguir entender as histórias que estão em Daniel, né? Então, 2 reis é apresentado logo de imediato na entrada deste livro. Que reis são esses? O rei Jeoaquim e o rei Nabucodonosor. Então, o rei Joaquim é tido como rei do povo de Deus. E o rei Nabucodonosor é tido como rei de uma nação incrédula, a Babilônia, a nação daqueles que se tornam inimigos de Deus, né? Vamos ler lá Daniel 1. Daniel capítulo 1 e o versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então a gente vê que Jerusalém aí foi sitiada, né? Foi cercada, e dentro dessa invasão foram levados muitos cativos, escravos, né? E lá na frente a gente vai ver que ainda havia uma discrição ou uma discriminação para aqueles que deveria ser tomado e levado como escravo para a Babilônia, né? Então já começa a aparição do rei que vai fazer parte da cena, né, de todo este livro. Pois bem, neste primeiro versículo, 2 reis, Jeoaquim e Nabucodonosor. Aqui aparece também a figura de 2 deuses. Epa, para aí, por que 2 deuses? É rei ou é deuses? Para este povo aqui, eles representam 2 deuses. Por que 2 deuses? Porque a nação daquela época era quem representava o seu Deus ou o Deus da sua fé. Então nós temos ali, né, Jeoaquim como representante do povo de Deus, e ele se colocava, né, como esse representante. Ele representava Deus, porque ele representava, como representante ali do povo de Deus, ele representava o próprio Deus. Então ele apresentava, como sendo o representante do povo de Deus, ele representava quem? Elohim, né? Como nós vimos no início. Elohim é quem? Deus no plural. Elohim é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Elohim era representado naquele momento, naquela situação, pelo rei Joaquim. E Babilônia, irmãos, nós temos também, né, o outro lá, né, o Nabucodonosor, que representava a Babilônia, que era vários deuses, e entre eles nós vamos ver qual era o deus, né, mais imponente daquela época. Então, Jerusalém e Babilônia são 2 cidades que aparecem desde o início, desde Gênesis, desde Bereshit. Nós já vemos a aparição dessas 2 cidades. E, na verdade, são 2 cidades que aconteceu de fato, ela existiu, são cidades físicas, mas serve como uma tipologia para tudo aquilo que vai acontecer dentro das profecias dos 6 capítulos de Daniel, que nós vamos ver futuramente. Então, Jerusalém e Babilônia são 2 cidades que aparecem desde Gênesis e vai até Apocalipse. Então, não é por acaso e não são apenas cidades para ser representada no contexto geográfico. São cidades que têm, de fato, né, uma ligação muito forte com tudo aquilo que Deus tem como o seu plano para o seu povo e para a sua igreja. Então essas 2 cidades, elas estão contidas na Bíblia, na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Então onde está Jerusalém em Gênesis? Vamos ver se isso é real, né? Se formos em Gênesis capítulo 14 e o versículo 18 e 19, vamos ler.
Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Então aí é apresentada a figura de Melquisedeque, né? Melquisedeque é um nome especial dentro da Bíblia, porque ele aparece do nada e ele evapora. E ele já aparece com duas funções que só Jesus tem. Ele aparece como rei e como sacerdote. A única pessoa que tem essas duas funções é Cristo. Ele é rei e sacerdote, né? Então, os demais humanos, eles não tinham essa função. Ou era rei, ou era sacerdote. O rei precisava de um sacerdote, né? E o sacerdote não era rei. Então, aparece do nada um homem com essas duas funções, né? Que é rei e que é sacerdote, que ele recebe justamente quem? Quem foi que ele recebeu? Abraão. Que está vindo de onde? Da guerra. Que oferece a ele o quê? Os despojos, ou seja, o dízimos, né? Aquilo que nós ganhamos em detalhes. E ele dá a ele o quê? Vinho e... Quem foi que deu vinho e pão na ceia? Então, uma figura de Cristo ali, irmãos, no meio do Velho Testamento, numa situação que nem... não tinha nada, parecia não tinha nada a ver. Mas tinha que aparecer Melquisedeque, porque aqui está sendo o preparo para o surgimento de Jerusalém. Aí vamos lá, né? Como assim? A palavra diz que ele era rei de onde? Salém. Salém. Então, ele abençoou Abraão, ele era, né, rei e sacerdote, e ele era rei de onde? De Salém. Então, essa palavra Salém, a palavra Jerusalém, deriva-se dessa palavra Salém. A palavra, né, Jerusalém é uma palavra derivada dessa palavra Salém. Então, ali apareceu um rei sacerdote de uma cidade que iria existir futuramente. Que cidade era essa? Jerusalém. Então, Jerusalém é uma palavra que se deriva de Salém, onde surgiu esse rei sacerdote chamado Melquisedeque, que deu pão e vinho a Abraão, aquele que foi o patriarca de toda a criação desse povo, aleluia, que o Senhor chamou povo de Deus. Aleluia. Entendeu, amados? Como é tudo perfeitamente encaixado na Bíblia? Então, não foi por acaso que é necessário que a gente começasse a ver, né, Daniel por essa ótica, por essa perspectiva, ainda em Gênesis, até chegar nos seus dias, nas suas histórias e também nas suas profecias. Então fica bem claro aqui que Jerusalém, ela está contida onde? Em Gênesis. Quando é apresentado Melquisedeque como sendo o rei sacerdote da cidade de Salém, onde posteriormente iria ser criada a cidade de Deus chamado Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, né? Aportuguesado e vindo do derivado de uma palavra ou de uma cidade onde o próprio Senhor estabeleceu ainda lá no Gênesis, né? Então fica bem claro que Gênesis faz referência a Jerusalém. Então desde Gênesis que já existia Jerusalém, né? Que já é apresentado Jerusalém. E onde está a Babilônia no Gênesis? Porque a gente falou há pouco que Gênesis e Babilônia, eles estão ali se debatendo desde Gênesis, né? Vamos ver se Gênesis já fala de Babilônia, né? Vamos ver aqui Gênesis, capítulo 10, versículo do 8 ao 10. Cuxi também gerou a Nirode, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Então, a gente vê que surge aí, né, da pessoa de Cuxi, né, surge o Nirode, né, o Nirode,
né? E esse camarada aí se tornou um exímio caçador, né? E também muito veloz na arte de guerra, né? De armas, né? E ele, por sua vez, foi aquele protagonista daquela torre, né? Chamada de quê? De Babel, né? Que era da cidade de Babel, né? E o objetivo dele era fazer uma escada, uma torre que chegasse até o cume, né? Chegasse até o céu, chegasse até o Senhor, né? E a gente vê que ele degladiava, né? Debatia diante da face do Senhor, ou seja, ele ia de encontro a tudo aquilo que o Senhor trazia como profecia, como ordenança para o seu povo. Então, ele foi um dos fundadores, ou o fundador da cidade ou da torre de Babel. Então, Babilônia é uma palavra derivada de onde? Babel. Então, a gente vê que Babilônia é uma palavra derivada de Babel. Então, a gente vê que Gênesis também apresenta Babel, assim como, ou Babilônia, assim como apresenta Jerusalém ou Jerusalém. Então, Babilônia e Jerusalém estão sendo feitas referências dela ainda em Bereshit, no Gênesis, no começo, no princípio de todas as coisas, onde o Senhor quer trazer a luz para Daniel, ou dentro das profecias do livro de Daniel. Então, no Gênesis, nós temos Babilônia, sim ou não? Sim. Sim. E temos também Jerusalém. Sim ou não? Sim. Agora, quando vemos, irmãos, quando vemos Apocalipse, né, porque ela está desde Gênesis até Apocalipse. Essas duas cidades, esses dois corações, esses dois povos, né, essa divisão, ela surgiu em Gênesis, mas ela não parou, ela caminhou, e quando chega em Apocalipse, no fim de todas as coisas, quem está lá? Babilônia e Jerusalém, né? Interessante demais, irmãos, né? Quando nós chegamos em Apocalipse, veja o que a Bíblia nos apresenta, né, a respeito dessas duas cidades. Apocalipse 18, do 2 ao 3. E ele clamou com forte voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo o espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Caiu quem? A grande Babilônia. Você vê que ela já está grande, né? Ela já se tornou, né, uma capital, uma referência, uma base para demônios, para o mal, né? Para o maligno. A gente vê que aquela Babilônia, né, que começou com aquela derivação de Babel, agora já é uma grande habitação. A palavra já demonstra ela como algo grandioso, né? Caiu a grande Babilônia, habitação de demônios, né? Ou seja, Apocalipse apresenta Babilônia. Assim como Gênesis apresenta o início de Babilônia, que é o Babel, ou a Babel, né? Aquilo que iria, né, dar fruto a essa grande Babilônia. Gênesis agora já descreve ela numa grande queda, né, que nós vamos ver futuramente, mas já tornando ela grande e dizendo o que habita nela. Demônios, né? Aves e outras coisas mais. Então, é assim que nós vemos essa Babilônia que começou em Gênesis, aqui em Apocalipse. Aqui está no Apocalipse a Babilônia. Mas percebemos também que Jerusalém está contida em Apocalipse. Então elas caminharam juntas. Elas começaram lá em Gênesis, mas elas chegaram em Apocalipse. Porém, vamos ver de que maneira elas chegaram em Apocalipse. Babilônia nós já vimos. Ela chegou como uma habitação de quê? De demônios, né? Mas vamos ver como Jerusalém chega, né? Apocalipse 21, do 1 ao 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, irmãos, como foi que Jerusalém chegou em Apocalipse? Como a grande Jerusalém, a nova Jerusalém, né? A noiva ataviada, né? Aquela que depois do milênio ainda prevalecerá, ainda está junto com aquele que estabeleceu ela lá em Gênesis. Então, queridos, a gente observa que são duas coisas que andam muito paralelas e que não vai parar. Ninguém pense que Babilônia vai ficar para trás. Babilônia vai caminhar junto até Apocalipse, até cair, até o último momento, né? No último momento final, mesmo depois do milênio, como nós vimos já no finalzinho do milênio, ainda tem, né, Babilônia para poder receber a queda final, definitiva. Mas, queridos, é impressionante como a palavra de Deus nos mostra que as bases de Deus, ou a base de Deus e a base que o anticristo estabeleceu, elas vão perdurar, elas vão permanecer até o último momento. Então nós precisamos estar apercebidos, e Daniel, com as suas histórias e as suas profecias, vai nos clarear, vai nos ajudar, nos encorajar, vai nos impulsionar a estar apercebido e decidir em que lugar nós vamos estar, né? Como nós vimos há pouco tempo atrás. Então, você percebe que de Gênesis a Apocalipse nós temos essas duas cidades. Quais são elas? Babilônia e Jerusalém. Ficou bem claro, né? E em todas, né? Em todos os momentos, essas duas cidades, elas representam. Uma representa a sede do povo de Deus, né? A sede do bem, QG do povo de Deus, né? Que é Jerusalém. A gente vê que desde lá de Gênesis ela chega em Apocalipse como sendo o quê? A noiva, né? Como sendo aquela maravilhosa que se preparou, que agora está, né, totalmente ataviada. Então, a gente vê que ela é apresentada como a sede do povo de Deus, e Babilônia como sendo a sede de quê? Do mal. Como nós vimos ali, morada, habitação de demônios, de aves, de tudo que não presta, ou seja, do mal e do inimigo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, essas duas cidades, elas caminham juntas. Então, irmãos, não basta apenas dizer que é igreja, não basta dizer que é cristão, não basta dizer que é evangélico, não basta dizer, irmãos, que é gospel ou que é qualquer outro tipo de coisa. O importante é em que base nós estamos. Qual é a base que nós estamos firmados todos os dias? É a base daquela divisão lá, que rachou com o povo de Deus? Ou é essa base que é a base do verdadeiro povo de Deus que vai tornar noivo? Outro detalhe muito importante, essas duas cidades falam, né, de dois poderes totalmente antagônicos, eles são totalmente opostos, né? É poder? É. Não pense que Babilônia não tem poder. Muito poder. Não é nem pouco poder, é muito poder. E nós vamos ver, né? Nós só estamos dando uma pincelada, nós vamos ver ao longo de Daniel, quando pegarmos as histórias, o poder que Babilônia tem. Poder de destruição em massa, né? Então, são dois poderes totalmente antagônicos, né? Mas nós precisamos, irmãos, não é descobrir qual é a potência desse poder, mas de que lado ou em que base nós estamos. Porque, né, a base ou o poder de Babilônia é um poder destruidor, como nós vimos quando ela atacou o reino do norte, né? A gente viu que é um poder massacrante, é um poder altamente destruidor, né? E quando esses dois poderes, irmãos, eles entram em conflito, o povo de Deus é envolvido. Então é impossível que o poder de Babilônia, entrando em conflito com o poder de Jerusalém, não envolva o povo de Deus. E nós vamos ver isso em Daniel. Daniel, ele sofreu na pele o envolvimento, né, do conflito desses dois poderes. Então, quando o poder
de Babilônia, né? Ele confronta o poder de Jerusalém. Quem sofre é o povo de Deus. É impossível que o povo de Deus não passe. Por isso, irmãos, que na grande tribulação, muita coisa vai acontecer, por causa da opressão de Babilônia. E aqui em Daniel, né, nós veremos que o povo de Deus está envolvido em 3 aspectos. Não vai dar tempo a gente falar sobre isso, né? Senão vai misturar muita informação. Mas nós vamos começar Daniel e nós vamos começar vendo 3 aspectos que o povo de Deus, né, ele está envolvido, né, por causa da opressão de Babilônia, por causa, né, do ataque de Babilônia. Então, Daniel ele vai mostrar para nós 3 aspectos que envolvem, né, Daniel, o profeta, o jovem, que representa nós, a igreja, ali, naqueles dias, e trazendo como profecia para nós nos dias de hoje. Então, os jovens que foram levados cativos para Babilônia, eles vão entrar em 3 desafios. Veja que esses 3 desafios desses jovens ainda são os 3 desafios que a igreja vive nos dias de hoje. E observe se não é. Primeiro desafio, que os 3 jovens, que os jovens, não foram 3, foram 4, né? Que os jovens, que os judeus, que aqueles que foram levados de Jerusalém cativo, precisaram passar. Primeiro desafio, um desafio mental. A igreja hoje, irmãos, ela passa por um processo de desafio mental diário. Que é o desafio mental? É o que nós transferimos para negar a vida da alma, né? Vencer a vida da alma, vencer a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Então, Babilônia, todos os dias, ela lança um desafio, né? O poder de Babilônia faz com que a igreja sofra esse dano de passar por um desafio o quê? Mental. Segundo desafio que Daniel e os seus amigos viveram no cativeiro, o desafio físico. A igreja hoje passa pelo desafio físico? Ou quantos aqui estão já cochilando? Que passou um dia trabalhando, porque está morto de cansado, não se alimentou bem, não dormiu bem, está cheio de problemas, está cheio de situações, às vezes é a alimentação, é a vida sedentária, e isso vai levar você a um desafio o quê? Físico. Tem o mental, e a gente vai ver isso em detalhes, irmão. Daniel nos apresenta isso, em detalhes. Primeiro desafio, desafio mental. Segundo desafio, desafio físico. E o terceiro desafio, o desafio que? Espiritual. Então, Babilônia, quando ela usa o seu poder de confronto com Jerusalém, o povo de Deus sente na pele a pressão psicológica, física e espiritual. Foi isso que aconteceu, irmãos, lá nos dias de Daniel. E nós vamos ver isso em detalhes. É isso que acontece nos dias de hoje com a igreja. Por quê? Porque Jerusalém e Babilônia ainda estão caminhando lado a lado. Fogo cruzado, né? Nossas armas são defensivas, mas a de Babilônia é ofensiva, né? Então, nós ficamos no desafio de suportar psíquico, físico, espiritual. Amém? Vamos ver agora Daniel 1:2. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Entendeu aí o que foi que ele fez? Ele não só levou os jovens como cativo para a Babilônia, mas ele invadiu, irmãos, o santuário. E ele pegou os utensílios, as vasilhas usadas no santuário. Profanação total. E ele levou para onde? Para onde foi que ele levou? Para a Babilônia, para a casa do Deus dele, para Siná. Quem era o Deus, né? O Deus forte, venerado na Babilônia naquela época? Alguém sabe? Marduk.
e ele pega os utensílios de Deus e ele leva para a casa de Marduk, profanando totalmente aquilo que é santo. Profanando totalmente, né, aquilo que pertencia a Deus. Então, irmãos, quando Babilônia entra no homem, não seleciona o que vai tomar para si, não. Ela invade o santuário, ela invade o espírito, ela invade tudo que o homem tem e toma e profana e destrói, porque esse é o espírito de Babilônia. Babilônia é um espírito, irmãos. Babilônia é um mover. Babilônia é o plano do inimigo para destruir Jerusalém e saquear do santuário tudo aquilo que tem de utensílio para servir ao nosso Deus. Então nós precisamos estar atentos, queridos. Porque para estar contido naquela nova Jerusalém, nós precisamos estar atentos, né? Vigiar e orar. Então o que foi que ele fez? Ele levou não só os jovens cativos, mas ele invadiu o santuário e tomou todos os seus utensílios e levou para Marduk, o seu Deus, para profanar aquilo que era santo e sagrado. Ele levou, né, de Jerusalém, né, os cativos e também os utensílios, né, contido. Levou os judeus e também os utensílios contidos ali no santuário de Deus, né? Quais eram esses utensílios? As vasilhas, né, usadas no serviço do santuário. Ele levou estes e junto com estes que ele levou cativo estava quem? Daniel. Então foi nesse momento que Daniel foi levado juntamente com aqueles jovens lá para a Babilônia, cativo, juntamente com os utensílios que ele levou para dar ao deus Marduk, né? Ele levou também Daniel. Daniel foi escravizado, junto com ele foi mais 3, entre outros, mas a palavra de Deus destaca mais 3 dos seus amigos. Daniel 1, 3 e 4, né? Vamos ver. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivesse capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Então essas eram as características dos jovens que deveria ser levado, né, como cativo à Babilônia. E entre eles a palavra destaca, né, pelo menos 4, Daniel e mais 3 dos seus amigos. Quem foram eles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4, né, nós vamos falar muito dele daqui para frente, né? Então esses foram escolhidos, né, para que fosse preparado, né, por um tempo. E o começo, irmãos, do preparo desses 4 jovens, Daniel e mais os seus 3 amigos, o primeiro preparo dele foi levar ele para esse desafio mental. A gente vê nesse versículo que lemos aí, que eles passaram a ver, né, as atrações dentro do palácio. E a partir dali a sua mente vai começar a ser trabalhada, vai começar a ser desafiada para uma mudança de cultura, para uma mudança de visão. Então é isso, irmãos, que Babilônia começa a fazer quando ela nos captura. Primeira coisa que ela começa a fazer é nos levar para um desafio mental. Então, a partir da próxima reunião, nós vamos pegar desse ponto, né? E nós vamos ver esses jovens, né, sendo trabalhado ou sendo levado a esse desafio mental. Depois nós vamos ver o desafio físico e depois o desafio também espiritual. E a partir daí nós vamos começar a andar dentro do livro de Daniel. Então, fica aqui, né, registrado panoramicamente como originou toda essa história que resultou no cativeiro de Daniel, e o porquê que daqui para frente ele vai passar por tantas coisas, por tanto sofrimento, por tantos desafios. Mas tudo isso é apenas para uma coisa, irmãos,
para levar clareza e o despertar de Jerusalém, para que naquele grande dia ela possa estar contida naquela noiva que vai estar preparada para viver eternamente com o seu Senhor. Aleluia. E não está contido naquela base do inimigo onde só acumula, demônios, aves e o mal e o próprio inimigo de Deus. Então, queridos, comecem a abrir a mente de vocês, a clarear, Comecem a aguçar o desejo de fato, aprender da Bíblia, porque essa é a nossa única base, É o nosso único referencial que vai nos levar a estar contido nesta noiva que vai estar tão preparada para receber esse Cristo que já está às portas. Amém? Jesus é o Senhor.